Boa tarde, turma. Professor Lucas aqui com a nossa disciplina de cálculo técnico. Hoje a gente vai iniciar um novo assunto, que é razão e proporção. Então, nos dois vídeos que eu vou gravar para vocês hoje, a gente vai falar exclusivamente de razão. Nas aulas da próxima semana, a gente vai abordar de forma mais direta a proporção. Falando de razão aí, a gente pode entender a razão como uma técnica matemática para comparar duas quantidades, comparar duas grandezas, tá? Esse termo, ele está sempre associado à divisão. Então, sempre que eu falar razão, tem que vir à cabeça de vocês a ideia de divisão, tá bom? Então, quando eu falo que eu vou calcular a razão de um número A por um número B, na realidade, o que eu estou calculando é uma divisão de A por B. Eu posso representar isso daqui na forma de fração ou de forma mais comum da gente representar e ver representado a nossa razão, tá? Digo aqui, ó, é importante e imprescindível que esse B seja diferente de zero. Porque se a gente está representando uma divisão de A por B, como que eu vou dividir por zero? Isso é impossível. Então, sempre que eu estou representando uma razão, a gente precisa representar uma razão de um número por outro, de forma que o segundo número, ou seja, o meu B, seja diferente de zero. Então, lê-se aí A está para B. Então, a gente tem uma forma especial de ler essas razões. A gente não vai ler razão como se estivesse lendo uma fração. Vamos entender isso um pouquinho melhor. Exemplo, a gente tem uma razão aí de 3 para 6. Essa razão é dada pelo quociente 3 sobre 6. Fazendo a simplificação dessa fração, a gente tem 1 sobre 2. Lendo isso aí como fração, seria 1/2 ou meio. Mas a gente vai ler isso daí como razão de que 1 está para 2, ou seja, para cada parte da unidade que a gente tem no numerador, existem duas outras unidades da grandeza do denominador. Né? Ou, de forma inversa, para cada duas grandezas do denominador, a gente tem uma grandeza do numerador. Vamos fazer agora para os números 6 e 7, ou seja, a razão de 6 para 7. A razão de 6 para 7 vai dar pelo quociente de 6 sobre 7. Se fosse fração, para a gente ler como fração, a gente leria 6 sétimos. Mas na realidade a gente está trabalhando como uma razão. E como razão, lê-se 6 está para 7. Ou seja, para cada 7 unidades da grandeza do denominador, vão existir 6 unidades da grandeza que a gente tem no numerador. Vamos para um exemplo um pouco mais prático. A gente pode querer saber, fazer uma comparação entre duas escolas e saber qual das escolas é mais espaçosa para os alunos. Então, a gente vai comparar a quantidade de alunos que ela tem com o tamanho do espaço que ela tem. A gente tem uma primeira escola com 300 alunos. E essa primeira escola, ela vai ter uma área de 600 metros quadrados. Então, se a gente for fazer uma razão de alunos por área, a gente vai ter 300 por 600. Né? Então, eu tenho alunos por área da escola. Fazendo a simplificação, eu vou ter meio. Mas o que esse meio significa? Que a cada 2 metros quadrados, eu tenho um aluno.
Agora vamos considerar a nossa segunda situação. Eu tenho uma segunda escola, essa escola agora ela tem 450 alunos. E uma área de 450 metros quadrados. Então, para essa segunda escola, a razão de alunos por área vai ser 450 dividido por 450, ou seja, alunos por área também. Quando a gente faz a simplificação, a gente vai ter 1 sobre 1. Ou seja, na minha segunda situação aqui, um aluno para cada metro quadrado. Na primeira situação, eu tenho um aluno para cada 2 metros quadrados. Então, a gente quer definir qual escola tem mais espaço para os alunos, ou seja, vamos pensar na nossa questão de pandemia aí, em qual escola os alunos vão estar menos aglomerados, a gente vai ter que a escola A seria uma melhor escolha para a gente evitar a aglomeração dos alunos, tá bom? Então a gente fez uma comparação aí de número de alunos pelo espaço que a escola tem disponível, ou seja, pela área da escola. Outro exemplo que a gente pode pensar é sobre um jogador de basquete, a quantidade de acertos que ele tem em um jogo. Então ele faz vários arremessos durante o jogo e quantos desses arremessos ele acerta. No nosso exemplo, a gente vai supor que o nosso jogador de basquete fez 21 arremessos. Desses 21 arremessos, ele acertou 7 bolas. Ou seja, a gente vai ter uma razão de 7 por 21, fazendo a simplificação 1/3. Então, essa razão é o quê? Acertos por tentativas. Então, a gente pode afirmar com base nessa razão que a cada 3 arremessos ele acerta 1. Né? Ou que existe um arremesso a cada 3 tentativas. Então, pessoal, essa é uma visão geral de razão, né? A nossa introdução sobre razão. No próximo vídeo, eu vou apresentar 2 classificações comuns e exemplos comuns que a gente vê de razão no nosso dia a dia. Até lá!